Boa noite, estamos dando início à live Cleverson Vale e queremos agradecer a todos que estão chegando. E hoje teremos a participação do pastor Jefferson Dantas, direto de Imperatriz, no Maranhão. Ele que é o pastor da primeira Igreja Batista de Imperatriz, no Maranhão, vai estar falando sobre missões, sobre o envolvimento da igreja com a obra missionária. Então, convide bastante gente para estar com a gente hoje, nesta noite, na nossa live. Estamos ao vivo. Então, convide as pessoas aí para estar conosco, para interagir nesta live. Pastor já chegou, deixa eu convidá-lo. Opa, está aí nosso querido amigo e pastor Jefferson Dantas, boa noite. Boa noite. Tá dando para ouvir direitinho, Cleves? Direitinho, estou te vendo, estou te ouvindo bem. Está me vendo e ouvindo? Sim, pastor. Tudo ok. Que bom, que joia. Eu quero agradecer ao pastor por atender o nosso convite, para estar conosco nesta noite, para uma live aqui, a nossa live chamada Live Cleverson Vale, de segunda a sexta, às 21 horas. E, pastor, a nossa live, além das pessoas que vão entrar ao vivo, ela fica gravada, então eu quero apresentá-lo aos nossos convidados. Pastor Jefferson Carnon Dantas, ele é pastor da PIB de Imperatriz, no Maranhão. Terra boa. É isso? Isso mesmo. Imperatriz está no sul do Maranhão. Terra boa, abençoada, banhada pelo rio Tocantins. Fica a quantos quilômetros da capital, São Luís? Quase 700. São Luís ao norte. É longe? São Luís ao norte. No litoral, a gente está bem ao sul. Depois de São Luís, Imperatriz é a maior cidade do Maranhão? Sim, a Imperatriz é a segunda maior cidade do estado. Uhum. Quantos habitantes hoje, pastor? Hoje chegando perto de 300 mil habitantes. Uma boa cidade, uma boa cidade. Aqui em Mogi nós estamos com 450 mil, mas parece que a cidade aí tem quantas igrejas batistas? Nós vamos para 22 igrejas batistas. É uma vergonha para a gente aqui. Nós estamos com 8, uma cidade bem maior, 450 mil, temos que avançar, tem que plantar mais igreja aqui. Mas, pastor, muito obrigado mesmo por aceitar o nosso convite. Eu quero começar perguntando, o senhor nasceu no Maranhão mesmo e onde passou a sua infância? Bom, eu nasci em Belém do Pará. Eu nasci... Olha aí! Fui morar em Altamira, que é bem na floresta amazônica. Meu pai é do Exército Brasileiro, e depois nós viemos aqui para a Imperatriz quando eu tinha 6 anos de idade. Hoje eu tenho 47, tem 41 anos que a gente convive aqui com esse belo município do estado do Maranhão. Ah, ok. Então, você até os 6 anos ficou em Belém. Fiquei no Pará, né? Aí depois vim para casa aqui, passei minha infância aqui. Aos 10 anos aceitei Jesus. E aí, aos 19, fui para o seminário. Aos 26, voltei como pastor. E desde então, estou aqui servindo ao Senhor. Amém. Conte um pouco para nós como que foi o seu chamado ao ministério pastoral. Tem alguém na família que já é pastor ou não? Não. A minha avó materna e meu avô paterno, eles sempre se envolveram com igrejas e abertura de novos trabalhos, né? Meu avô da Assembleia de Deus plantou algumas igrejas no Pará, ele trabalhava nos Correios, então onde ele viajava, né, onde ele era transferido pelos Correios, ele plantava uma igreja da Assembleia de Deus, da denominação dele. E minha avó, a igreja onde eu comecei a conhecer Jesus, né, lá em Belém, quando eu ia passar férias com ela, foi ela que também ajudou a plantar. Então eles me incentivavam muito. Eu sou o único pastor assim que a gente lembra dessa parte aí, né, da família. Eu fui chamado por Deus em um culto dominical, matutino, quando meu pastor, que já está morando com o Papai do Céu, falou sobre missões e falou sobre vocação.
Aos 14 anos eu cantava no coral de adolescentes. O que eu fazia na igreja era isso, cantava no coral de adolescentes. Uhum. E Aí no Maranhão. Aqui no Maranhão, chama Igreja Batista Memorial. Fui pastor lá, inclusive. Memorial. E aí, Memorial. nesse domingo de manhã, ele fez o convite. E eu me lembro que nós fomos alguns adolescentes. Hoje, praticamente todos estão envolvidos no ministério. Foi um chamado de Deus para aquele grupo, né? A gente foi chamado pelo Senhor para participar da obra. Tinha 14 anos. Uhum. 14 anos, olha aí. Uma coisa interessante. E o pastor fez alguma faculdade antes da teologia ou já com 18 já foi direto para o seminário? 19, eu fui com 19. Eu fui direto para o seminário. No seminário, a minha vontade era estar na obra. Depois eu já fiz outros cursos, né? Sou formado em pedagogia, pós-graduado em educação, tenho 2 especializações em educação, tenho mestrado em ciências da teologia, né? Agora estou fazendo uma pós-graduação em aconselhamento bíblico. Então a gente vai estudando, mas eu queria estar no ministério, depois estudar um outro curso como fiz, né? Eu e minha esposa, nós somos pedagogos, o curso que tem nos ajudado muito no nosso ministério. Qual seminário o senhor fez? O Seminário do Norte, no Recife? Não, eu fiz Seminário Teológico Batista Equatorial, chamado STBE, lá em Belém. Lá no Pará. Isso, lá em Belém. É um dos grandes seminários da nossa denominação. Os 3. Muito bem. Pastor, e há quantos anos o pastor pastoreia a PIB de Imperatriz? E como que foi o início aí? Como que era a igreja quando o senhor chegou? Bom, eu já vou agora mês que vem, né? Não, na verdade outubro, né? Daqui a 2 meses certinho, dia 31 de outubro, completam 9 anos que eu sou pastor da primeira igreja batista de Imperatriz. Estou muito feliz aqui. Nós chegamos, a igreja tinha passado com o outro pastor 7 anos, e ele fez um excelente trabalho, porque a igreja tinha passado por um processo de divisão, e ele restaurou, deixou uma igreja com cara de igreja, né? Porque lá no início eu acompanhei, nós somos amigos do peito, né? Foi muito difícil, muito complexo, mas aí ele deixou uma igreja com cara de igreja, tinha em torno de 150 congregados, e a gente aceitou o desafio, porque a primeira igreja batista Imperatriz é a igreja mãe das igrejas aqui da região. É a igreja que mais plantou igreja, nós plantamos 20 igrejas nos anos de existência, e era uma igreja de referência, só que por conta da divisão teve muitos problemas. E nós chegamos... Ela já tem... qual a idade dela? Ela tem 62 anos, hoje. 62. Então nós chegamos aqui em 1957, né, com um casal de missionários, João Paulo e Neuza, e eles abriram esses trabalhos, né? O Trabalho Batista, organizaram a igreja, vários trabalhos aqui na região, e igrejas filhas, netas, e assim sucessivamente. Hoje aqui na região são 62 igrejas, e igrejas e congregações. Então, fruto desse trabalho. E como a igreja tem essa pujança missionária, a proposta era resgatar isso através do evangelismo e do discipulado, e graças a Deus o Senhor tem nos abençoado. Então, há 9 anos o senhor assume a igreja já restaurada, o pastor tinha trabalhado a questão da divisão. É isso? Na época? Eu não ouvi direito, claro, só a pergunta, pastor. Quando o senhor assumiu, há 9 anos atrás, o senhor assumiu uma igreja já toda redondinha, restaurada da divisão, com 150 membros. Isso, e a igreja estava indo bem, graças a Deus, tudo ok. Precisava de alguns ajustes de ordem de visão ministerial, né? A visão que eu tenho de Deus. E aí a gente ajustou e Deus abençoou e está indo bem. Espero que após a pandemia a gente reaja. Mais ainda. Eu sei que a igreja, a PIB de Imperatriz, é uma igreja multiplicadora. Conte para nós como que foi a introdução desse princípio, igreja multiplicadora, PGMs, como que nasceu tudo isso aí? Bom, no ano de 2014, eu tinha muita vontade de trabalhar com a igreja nos lares, né? E com discipulado. E num encontro de líderes lá no Haggai, eu tinha que escrever um projeto. Lá no Haggai, quando a gente faz o curso de liderança nacional, a gente tem que escrever um projeto. E eu escrevi um projeto similar, né? Porque as nomenclaturas, o jeito de ser,
da Igreja Multiplicadora. Eu não sabia direito como é que estava, né? Essa questão, não tinha ciência. E quando eu peguei o projeto e deparei com o livro do pastor Fernando Brandão, que é Igreja Multiplicadora, os princípios, eu percebi que era muito similar. Então não tinha por que eu ter um projeto meu se a denominação tem um dele. E a gente juntou com a Junta de Missões Nacionais, foi assessorada por vários anos, né? Hoje a gente está prestando assessoria. E em 2014 nós iniciamos o projeto de Igreja nos Lares, que a gente chama de Pequeno Grupo Multiplicador, e do discipulado, que a gente chama de Relacionamento Discipulador. Isso fez com que a nossa igreja aumentasse a perspectiva de discipulado, de evangelismo, de batismos e de plantação de igreja, que é um resgate que a gente está buscando fazer aqui na história da igreja, né? De plantarmos igreja. O projeto era, antes da pandemia, a cada ano abrir um trabalho em um dos nossos bairros que tem estourado aí por toda a cidade, muitos bairros. A pandemia fez com que a gente desse uma freada, mas já estamos no plano de 2022, abrir mais um trabalho. Nós temos hoje 6 congregações e queremos, ano que vem, ter 7 e organizar pelo menos uma ou duas das que já temos, pensando em avançar nos bairros, né? Hoje, após a pandemia, nós estamos com quase 500 congregados. A pandemia trouxe um problema seríssimo para o povo que vir congregar por conta de medo, de afastamento, de comodidade e outras questões. E a gente percebe que eles estão começando a voltar. Com a vacina, estão começando a voltar. E aí, esse mês, agora de setembro, nós iniciamos já, na segunda quinzena, o retorno aos lares. Todo mundo de máscara. E a gente vai, junto com a Junta de Missões Nacionais, em outubro, fazer essa campanha, né? Essa Semana Nacional de Evangelização. E nós acreditamos que lá para novembro nós vamos ter um grande batismo e pessoas novas no Reino de Deus através da evangelização. O nosso trabalho aqui é fazer a obra missionária. Amém. Quando começou em 2014, começou com quantos PGMs? Nós éramos 8, pastor Cleverson, 8 PGM. Hoje, 8 PGM. E hoje? Hoje nós devemos retornar entre 20 e 25. Ainda estão fazendo alguns ajustes, porque alguns PGM estão se juntando por conta de pessoas que se mudaram de Imperatriz, líderes que mudaram de cidade, foram para igrejas nos bairros, porque esse advento aconteceu aqui na nossa congregação, na nossa igreja. Pastor Jefferson, é uma média de quantas pessoas? 10 pessoas ou um pouco menos em cada PGM? Aqui eu sempre falo, né, o princípio do 3, né? Você tem que ter 3 coisas. O lugar, o líder e 3 pessoas no PGM. Mas, normalmente, a gente multiplica com 14, 15 pessoas. Normalmente. Uhum. Tem PGMs com 20, 22 pessoas, porque as famílias se convertem. O advento é muito legal quando a família se converte. Aí vem aquele monte de gente da família, 4, 5, 6, aí não dá para dizer, olha, fica só metade da família. Mas a gente tem experimentado isso, tem sido muito bom. É uma média de quanto tempo para a multiplicação, pastor Jefferson? Tem levado aí? Depende muito dos líderes, depende muito do PGM. Aqui nós estabelecemos sempre um ano. A gente faz aniversário em junho. Em junho, todos os meses de junho, a gente faz multiplicação de PGM e também faz em novembro. São 2 momentos. Então, às vezes, o PGM dura um ano e meio, aí ele multiplica. Depende muito do líder, né? A gente teve uma multiplicação abençoada nos 3 primeiros anos, depois deu uma arrefecida, mas aí continuamos multiplicando, graças a Deus. Com o advento da pandemia, nós tivemos uma parada, mas agora estamos retomando e acreditamos que vamos continuar na multiplicação de pequenos grupos, mas principalmente de discípulos de Jesus. Amém. Quero mandar um abraço aqui ao pastor Ailton Amorim, pastor que é o presidente do Conselho de Educação Teológica e Ministerial aqui da Convenção Batista de São Paulo, está nos acompanhando. Coisa boa. Pastor Paulo Berbete, lá do Paraná, também está aqui. O jornalista Wagner Luan, lá de Arthur Nogueira. Um abraço, Wagner. E Deus abençoe a todos que estão chegando aqui. Pastor, conte para nós qual foi a sua experiência com a pandemia. A igreja precisou fechar ou não precisou fechar? O templo conseguiu reunir mesmo poucas pessoas? Como que foi a sua experiência aí no Maranhão? Bom, nós tivemos que fechar 2 vezes, pastor Cleverson.
Nós fechamos de Fechar março, mesmo, tudo. fechar o tempo. Só Ficar reuniões online. só online. De tudo, de PGM, de escola bíblica, de oração. Foi ordem, veio do decreto municipal, é isso? E estadual. E estadual. Estadual também. Ok. Aí nós ficamos março, finalzinho de março, né, da pandemia, abril todo, maio todo, junho, boa parte, aí nós, finalzinho de junho, reabrimos, né? Eles deram a liberação para 30%, nós reabrimos com os cultos de domingo à noite. Aí começou a reação da igreja e veio, até o começo desse ano, né, nós viemos indo, resgatando o povo voltando, o povo animado, mas aí com aquela alta que tivemos em março desse ano, antes de ter algum decreto, porque a contaminação aumentou significativamente na nossa cidade, né? Nós saímos de 60 casos, a média de 60 casos, para 600 casos, 700 casos no mês de março, abril desse ano. Nossa cidade morriam 2, 3 pessoas por semana. Nós chegamos em março, abril, a morrer 22 pessoas por dia. Então a gente ficou também online, né? O mês de março, abril, maio, e retornamos também no final de julho. Na verdade, nós retornamos em junho, comecinho de junho, final de maio, começo de junho, e graças a Deus estamos avançando. Essa última, fechar a última vez não foi muito bom, né? Porque as pessoas precisavam ser consoladas pelo que estavam passando, e tudo online fica assim muito distante ainda, né? Mas graças a Deus retornamos, todo mundo de máscara. Ontem saiu um decreto no nosso estado e no nosso município que os templos religiosos podem ter 100% do grupo, né? Mas todo mundo com distanciamento, máscara, e todas as questões relacionadas à limpeza das mãos, e sem abraços e toques, essa orientação do nosso governo. Então hoje já pode usar 100% do que o nosso templo comporta. O nosso templo comporta 1.000 pessoas, mas nós hoje só temos 650 cadeiras, porque a gente ainda quer manter um certo distanciamento, né? E aí a gente já está recebendo quase esse número de pessoas, 400 e pouco, dependendo do domingo, 500 pessoas. E agora, há 2 meses só que a gente retornou com a Escola Bíblica Dominical, e esse mês de setembro, se o senhor permitir, com os pequenos grupos multiplicadores. Chegou a perder membro, faleceu em Covid ou não? Infelizmente, nós perdemos uma ovelha muito querida. Ela já com 81, 82 anos, ficou a pandemia toda quieta em casa, mas infelizmente a família contraiu, ela pegou a Covid, passou 1 mês no hospital, UTI, foi entubada, e ela veio a óbito, foi morar com o Papai do Céu. A gente ainda está sendo consolado por Deus nessa questão. Esse foi um tempo muito difícil, pastor Cláudio, por conta das pessoas, né? Porque a igreja, com um número de membros aí de 400, 500 pessoas, a gente tem muitas conexões, né? Então, tinha semanas da gente fazer 6, 7, 8 velórios, né? E imagina... porque é parente dos membros, né? Parente dos membros. Familiares. Você imagina, você chega do velório, dorme e acorda com a notícia de outro. Foi muito, muito complicado isso, mas é papel da igreja, a gente enfrentou aí com muita confiança em Deus, e graças a Deus o número de mortes diminuiu aí significativamente na nossa cidade. A gente passa de quase a semana toda sem ter mortes na nossa cidade, graças a Deus por isso. Amém. E a questão de membros, perdeu algum membro assim, que deixaram de voltar para a igreja e saíram? Nós tivemos 3 categorias, né, de membros, né? Membros que, esses são os que eu mais aprecio. A gente tem as nossas congregações, eles foram, porque moram perto das congregações, dar apoio à obra missionária, né? Alguns foram congregar perto da sua igreja, e igrejas batistas e de outra denominação. E outros foram embora de Imperatriz por conta de desemprego mesmo, né? Imperatriz é uma cidade comercial, e o comércio muito forte fechou, como em vários estados, sobretudo aí em São Paulo, né? O comércio sofreu muito com o fechamento. E aí muita gente ficou desempregada, e nós perdemos algumas famílias preciosas, né? Que foram morar em outros estados ou voltaram para os seus estados de origem. Então a gente teve aí alguns membros que foram para outras igrejas,
para nossas congregações e também foram embora de Imperatriz. Ok. Pastor, a gente percebe que o pastor é muito envolvido com a Junta de Missões Nacionais. Quando que começou essa parceria, pastor Jefferson Dantas e Junta de Missões Nacionais? E o senhor realiza palestras em diferentes igrejas pelo Brasil através da Junta. Quais são os temas das palestras que o senhor costuma ministrar nas igrejas? Bom, o assunto que eu costumo ministrar através da Junta é sobre a igreja multiplicadora, né? Como implementar, como formar os pequenos grupos, como fazer o discipulado, mas principalmente sobre a visão de igreja multiplicadora, para as igrejas que querem começar, né? Porque nós começamos do zero e Deus tem nos dado muita graça. Então a gente vai, orienta que a igreja multiplicadora não é um método, a igreja multiplicadora são princípios, são retornos às nossas questões batistas, né? Por exemplo, as pessoas sempre perguntam, pastor Cleber, se na minha igreja tem MCM, né? Escola Bíblica Dominical, Juventude, tem Embaixador do Rei, mensageiro do Rei. Inclusive o meu chamado foi numa embaixada. E todas as quartas-feiras aqui na PIB de Imperatriz funciona embaixadores e mensageiros. Os irmãos vêm para o culto de oração, trazem os filhos e estamos lá. A maior mensageira do Rei, grupo de mensageiros do Rei aqui da nossa convenção é aqui da PIB de Imperatriz. Muitas meninas, né, com aquele processo lá de crescerem na organização. Nós gostamos muito. Escola Bíblica Dominical é carro-chefe. Culto de oração? Culto de oração, quarta-feira. Aqui é batistão, cantando hino do cantor cristão. Quer dizer, não precisa acabar nada para implantar a igreja multiplicadora, né? Nada disso. Isso aí, quem começou a falar isso, falou porque não conhecia. E eu conheço inúmeras igrejas que tem todas as organizações como a PIB tem e funciona a igreja multiplicadora naturalmente. Nenhuma orientação é dada, em nenhum livro eu li da igreja multiplicadora, e li todos que foram lançados, alguns eu até escrevi lá, recomendação e etc. Diz que tem que acabar o que tem, né, o que nós temos. Não, pelo contrário, nós temos só que resgatar os princípios do Novo Testamento. E nesse resgate é onde eu ando pelo Brasil, já fui em todas as regiões falar sobre essa questão da implementação. Cuido de uma área aqui, né, com lideranças e pastores, voluntariamente, sou missionário voluntário da Junta, com a questão de mentoria pastoral. Aqui coordeno os estados do Amapá, Pará, Piauí, Tocantins e Maranhão, mas é mais uma questão de ajuda para que os outros pastores se desenvolvam na igreja multiplicadora, na visão da igreja multiplicadora. O senhor perguntou quando começou isso? Sim. Como que começou essa parceria? Foi como? Quando eu era seminarista, eu sempre me envolvi muito, sempre fui promotor de missões das igrejas que eu trabalhei. Quando pastor, sempre gostei muito de que a igreja se envolvesse com a obra missionária, ofertando, orando e às vezes indo. E quando eu cheguei aqui na PIB de Imperatriz, o pastor Fabrício, que é o gerente de evangelismo e discipulado da Junta de Missões Nacionais, ele veio aqui nos visitar quando ele era seminarista, aos 19 anos. Né? Então é uma amizade aí de muitos anos. E eu era o presidente da então associação, né? Que hoje é a convenção. E aí eu que o recebi, nós conhecemos a região, eu fui com ele, fizemos uma amizade. Então, quando o pastor Fabrício foi para a Junta de Missões Nacionais, eu estava muito feliz com ele, desejando para ele êxito. E aí, ele que me apresentou, quando soube que a gente estava trabalhando com a Igreja dos Lares e Discipulado, a visão de igreja multiplicadora. No primeiro Multiplique que houve, que foi em Curitiba, lá na Igreja Batista do Bacaxeri, eles me convidaram para ir como alguém que vai assistir, né? E eu fui, mas fui com muito... Levei alguns amigos aqui, pastores, e ao chegar lá, fui muito abençoado. No retorno de lá, aconteceu um episódio que eu conto sempre nos meus testemunhos, os irmãos devem ter visto aí alguns vídeos da Junta de Missões Nacionais que eles fizeram. A minha esposa teve um AVC. E nesse tempo que ela teve o AVC, nós começamos a Igreja Multiplicadora em maio de 14, ela teve em outubro de 14. Eu passei quase 4 meses cuidando dela, indo só aos domingos ao templo. Mas a igreja cresceu, a igreja avançou, os pequenos grupos multiplicaram. E, claro, a igreja estava envolvida, orando pela recuperação da minha esposa. Hoje minha esposa viaja, a gente chegou no final de semana agora de Belém, porque nós estávamos dando palestra lá sobre fé, sobre oração e sobre multiplicação. E aí
eu escrevi um e-mail para a Junta de Missões Nacionais agradecendo a Deus pela visão dela de difundir uma visão que é tão bíblica que a minha igreja avançou sem eu estar presente, né? De forma orgânica. E eu contei mais ou menos o que aconteceu. O pastor Fernando já me conhecia de outros encontros. Ele perguntou se eu poderia dar um testemunho num outro Multiplique que já era em Guarapari, no Espírito Santo. E eu fui lá, acho que 2017, ou 2016, perdão, 2015, 2015, um ano depois, e fui lá e dei o testemunho, e logo eles começaram a me chamar para tá dando palestras também. E eu me lembro que, foi 2015 mesmo, que a primeira viagem que eu fiz de parceria foi para Macapá, onde eu fui pastor, e foi um reencontro com muita gente, e também um momento de gratidão pelo que Deus fez. Os irmãos oraram lá e que Deus fez na minha vida e na vida da minha esposa. De certo que desde então, o senhor lembra que eu fui aí em Guarulhos, né, na convenção do Estado de São Paulo, Sim. E lá no momento de conversa, o pastor Fernando convidou a mim e alguns outros pastores que sempre andam, né, que não são ligados diretamente à junta como missionários, para sermos missionários voluntários, e nós topamos e estamos aí trabalhando, servindo a Deus com alegria. Guarulhos foi 2017. 2017, isso mesmo. 2017. Pastor, e é interessante, eu não sabia, o senhor pastoreou antes da PIB de Imperatriz quantas igrejas? A PIB de Imperatriz é a minha quarta igreja. Fui pastor em Macapá. Quarta igreja. Macapá. Fui pastor na Igreja Memorial de Imperatriz e na Igreja Batista da Mangueira, também Imperatriz. As 3 igrejas de Imperatriz. Isso, Memorial, Mangueira e Primeira Igreja. Na Mangueira eu passei 10 anos. Ano que vem, se o senhor permitir eu ficar aqui na PIB, espero que sim, a gente vai passar o tempo da Mangueira, se Deus quiser. O senhor começou em Macapá, então? Foi. Igreja Batista Memorial de Macapá. Macapá, olha só. É o fim do Brasil. Ou início. Ou início, depende da perspectiva de quem está vendo, né? Quem vê na América Central dos Estados Unidos é o início. O pessoal lá de Porto Alegre fala que é o fim, né? O início é aqui. Mas é a mesma igreja que o pastor Isaltino pastoreou? Não. O pastor Isaltino foi pastor da Igreja Batista Central de Macapá. A minha igreja memorial, a minha ex-igreja. Muito querida, aprendi muito nessa igreja. Muito bem. Então, pastor, a outra área que tenho acompanhado o pastor é a área de rádio. O senhor, juntamente com o pastor Fabrício, o pastor Diogo... O pastor Diogo está de férias? Não, o pastor Diogo está cuidando dessa promoção aí da campanha e da jornada, da semana de oração e da semana de evangelização pelo Brasil. Então ele precisou correr com algumas coisas da junta e deixou a gente lá. Diz que agora tem um pastor... William. Esqueci o nome. William. Fale um pouco como que foi o convite para integrar a equipe aí do Nossa Pátria Brasil e como tem sido participar como um dos apresentadores desse programa que já é audiência, né, na Rede 316. Bom, a Rede 316 surgiu há 4 meses, era bem novinha, mas o amor pelo rádio eu tenho desde criança. Meu pai é radialista desde quando eu me entendo por gente. Eu, criança de colo, meu pai já ia para a rádio. Então, meu avô, né, pai do meu pai, foi telegrafista, trabalhava com rádio, mas aquele rádio do Código Morse, né, que trabalhou nos Correios, mas com uma paixão muito grande por radiodifusão. Meu pai, desde de jovem, trabalhou com radiodifusão. No final da carreira agora, porque ele abandonou, não quis mais, não precisava mais também, estava aposentado. Ele trabalhava com rádio esportivo, né? Nós gostamos muito de esporte, meus filhos gostam, os meus irmãos gostam, ele gosta muito. Então ele trabalhou com rádio esportivo, cobrindo times, campeonatos, viajando pelo país. E isso foi muito marcante na minha vida. Então sempre tinha um estúdio na minha casa. Sempre meu pai tinha equipamento. Eu estou no estúdio aqui do meu quarto, né? Parte do meu quarto virou um estúdio para filmagens e também para a Rede 316. Então eu fiquei acostumado com essa vida. Depois que fiz pedagogia, eu fiz um curso de tecnologia da comunicação.
que é aplicado à educação, mas que fala de rádio, de televisão, de muitas coisas. E eu sempre, assim, eu trabalhei em Macapá, os anos que eu trabalhei lá, fiz rádio, e quando eu cheguei aqui em Imperatriz, lá pelos idos de 2001 até 2003, tinha uma rádio comunitária evangélica. Eu fiz programa nessa rádio por algum tempo e sempre gostei. Só que a agenda pastoral de ter que se deslocar para a rádio, voltar, isso demandava tempo e acabava me atrapalhando muito. Então, da onde é que a gente faz o programa da 316? Aqui de casa, né? É uma rádio online, onde tudo é feito online, então é mais tranquilo. E o pastor Fabrício, amigão, a gente viajou várias vezes nesses últimos anos juntos, então a gente ficava brincando de narrar programa de rádio. Ele é profissional, mas a gente ficava brincando ele narrava uma parte do programa e ouvia uma música, né, principalmente do Fernandinho, que eu gosto muito, dizia, olha, na sua rádio, a gente inventava o nome da rádio, é uma brincadeira. E quando foi idealizada essa questão da Rede 316, que não tinha nome, era só uma perspectiva, ele perguntou se eu topava participar da rádio. E eu não pensei muito, pastor. Eu gosto tanto, né? Eu disse, olha, na hora que surgir, eu vou participar. Então, quando foi formatado o programa Nossa Pátria Brasil, a gente tinha a Fabíola, né? Eu, o pastor Fabrício e o pastor Diogo, a missionária Fabíola Molulo, e a gente viu que o nosso povo gosta de programação de manhã, então a gente esticou essa programação ao vivo de 6 da manhã, hoje até 1 da tarde. E quando ele me convidou, eu não mensurava, né, como ia ser tão abrangente essa questão. Porque uma rádio web, se o senhor for calcular a audiência de uma rádio web, quando uma rádio web passa de 100 conexões, né, de 100 pessoas, pode soltar foguete, pode ficar feliz. Nos 4 meses, pastor, semana passada nós comemoramos 1 milhão de conexões. Você imagina o que é isso? 1 milhão de pessoas se conectaram à Rede 316 durante esses 4 meses. Pensa. O senhor imagina, eu me emociono, porque está tão no sangue e a gente está pregando o Evangelho. A rádio é da Igreja Batista, mas é para pregar o Evangelho para todo mundo. Né? Para os não convertidos, para os que ainda não têm a fé em Jesus Cristo. Então, quando a gente comemora 1 milhão de conexões, a gente fica assim, assustados. Poxa, a dimensão é tão grande que a gente vai alcançando locais que a gente nunca pensou. A gente tem audiência domingo de manhã na Suíça, na França, no Canadá. Essa semana, foi ontem, nós tivemos gente de Martinica, né, que é uma colônia francesa, um arquipélago francês. Né? Então o pessoal vai ouvindo, vai gostando e vai ficando. Os países lusófonos, né, que falam português, também têm audiência. E aí a gente vai trabalhando. Estou feliz porque eu estou fazendo o que eu amo. Né? Vamos imaginar que esse grupo de 1 milhão seria batistas, mas não é. Tem várias denominações. Tudo bem? Esse aqui é o Daniel, de Caçula. Daniel, prazer conhecê-lo. Então, não é. Vamos imaginar que são batistas, mas não são só batistas. Faltaria apenas 200 mil para alcançar todos os batistas do Brasil. Somos 1 milhão e 200? Mas não são, assim, mas o senhor percebe, por exemplo... Mas o público genérico, vários, né? Variado. Tem crentes, não crentes, é variada. Cada conexão que o senhor teve com a Rede 316, que eu tive, é contado nesse 1 milhão. Né? Então a gente ficou muito feliz e está animado. Hoje a gente estava no YouTube até ontem, mas aí a gente está, esse mês de setembro todo, nós vamos passar só no aplicativo, porque são muitos ajustes, e toda hora chega uma coisa nova. Né? Então, esse mês de setembro, nós vamos estar só no aplicativo. Você que está ouvindo aí, o pastor Cleves que está na live, vai lá na loja do seu celular, não paga nada, é de graça, rede 3.16, baixa o aplicativo e já pode ouvir aí a rádio, que roda 24 horas, pastor. Uma programação. Então o programa é só áudio, então, agora. Não veremos mais vocês. Esse mês de setembro nós vamos só com áudio. Nem pelo Face? Não, devemos voltar depois. É questão de ajuste mesmo. Logo, logo a gente volta. Ok. E você disse que vai até a 1 agora? Aumentou o horário? Porque a gente começa às 6 da manhã com a Fabíola, programa ao vivo, né? Sim. 6 da manhã com a Fabíola. A Fabíola era até às 7h30, né? 7h30 começa o Nossa Pátria Brasil, 9 um pouquinho, a gente passa o Bom Dia Rede, vai até 1 hora, e às 2 da tarde nós temos o Tarde Alegre, que vai até 5 da tarde.
Aí isso programa ao vivo. Aí tem 1 hora de programa gravado, 18 horas entra o pastor Fernando Brandão com a sala de oração conhecidíssima, né? Entre os batistas. Olha aí, a Vaneide Fernandes, ela diz assim, eu acompanho, eu sou da Assembleia de Deus, nós somos uma família só. Ela acompanha a Rede 316, está falando aqui. Ó. Legal, obrigado, legal. Vaneide. Somos um povo só, Isso só. mesmo, Né? isso mesmo. No céu não haverá denominação, haverá o povo salvo por Cristo. Vaneide, né? Da Assembleia de Deus. Muito bem. Ela é daí, da Imperatriz? A Vaneide é aqui da região. Eu sei que ela segue sempre a gente, está com a gente conectada. E ela diz aqui, a sala de oração é demais. Olha aí, é mesmo. Uma benção a sala de oração. Mas como que funciona a sala de oração? O pastor Brandão entra com o pessoal no Zoom. O nosso programa é em um outro aplicativo, né? O Nossa Pátria Brasil. O pastor Fernando usa o Zoom porque são vários intercessores. Dependendo do dia... Então, mas para participar, como que faz do Zoom com ele? Aí é só entrar em contato com a junta, tem um pessoal que trabalha com isso especificamente, né? E pede permissão para entrar. Você vai se apresentar. Eu sou o pastor Cléber, sou de Mojimirim e quero participar da sala do Zoom. E eles mandam o link do Zoom, você já participa ao vivo. Algumas vezes... Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. Eu falei Mojimirim? Mojimirim. Eu já morei perto de Mojimirim, Mogi Guaçu. É outra região. Não. Conhece Mojimirim? Não. Só os nomes são iguais. Eu pensei que era. Mogi das Cruzes. Mas é perto de Campinas, Mojimirim. Mogi das Cruzes é próximo a São Paulo aqui. Mas, pastor, como que vocês combinam um dia antes o que vão fazer no dia seguinte? Ou chega mais cedo? Porque eu vejo que é uma tabelinha muito interessante, não tem erro ali. 1 hora é um, outra hora é outro. Vocês ensaiam antes? Que hora que é feito esse ensaio? Dizia um amigo que ensaia fazendo. Aqui na Rede 316, a gente ensaia fazendo. Como a gente está todo dia de segunda a sexta, a gente já tem aquilo que cada um vai fazer. Já foi indicado desde o início. Cada um vai fazer essa questão. Então, quando entra a hora de fazer, a gente já está ali no ponto, tudo feito. Então, por exemplo, quem cuida do Oiapoque ao Chuí, que é o quadro da viagem pelo Brasil, era o pastor Diogo, agora o pastor William. Então, ele cuida do convidado, ele começa a entrevista. Eu sempre pergunto sobre comida, que eles ficam dizendo que perguntam sobre comida, mas todo mundo quer saber, né, sobre as comidas regionais. Depois a gente ora pelas cidades aniversariantes, e aí vem as informações, a leitura dos WhatsApps, das mensagens. Essa interação a gente gosta de ter, gosta de fazer. E a organização do programa em si, ela é feita dentro dessa estrutura. Aí tem um momento da palavra de Deus e da oração, que sempre também tem um convidado. E agora a gente tem quadros fixos, né, que são muito abençoadores. Na quarta-feira a gente fala sobre missões. Na quinta a gente fala sobre educação, a visão educacional de um cristão. E a gente tem convidados que já são fixos, né, e especiais com a gente. O pastor Milton Monte fala na quarta-feira sobre missões. E na quinta, a professora Márcia Doneda, que é da nossa Associação de Educadores, e também daquele curso de capelão escolar, né, que a junta promove, ela está com a gente sempre falando. Então é uma bênção. A gente... E assim, como a gente já tem muitos anos de amizade, pastor Cleverson, a gente já tem, assim, e tem um chat, né? A gente tem um chat onde a gente conversa entre a gente, que fica ao mesmo tempo. Então, de vez em quando você vai ver a gente assim, parece que está digitando alguma coisa, está digitando alguma coisa. Mandando um recado, dizendo, ó, vamos fazer desse jeito. E aí, de vez em quando, a gente sai da tela também. Quando a gente sai da tela, ou, claro, vai fazer alguma coisa aqui no estúdio, ou vai conversar com o outro para organizar tudo, mas dificilmente desorganiza. Já está tudo assim, como o senhor disse, tabeladinho, tudo prontinho. Quando surge uma novidade, às vezes a gente tem que entrevistar um convidado que só vai ter aquele tempo, não tem problema. Não tem problema. Porque o foco ali no Nossa Pátria Brasil é a gente espalhar essa mensagem de salvação para todo o país e fazer com que aqueles que já entendem a mensagem de salvação promovam essa mensagem através da Rede 316. E tem um pessoal já que é junto com a gente, né? De todo lugar do Brasil. A gente tem audiência do Amapá, do Oiapoque ao Chuí, literalmente. Pastor, quando um convidado, você chama um convidado para falar sobre a região dele,
aquele momento lá, como é o nome que Do dá? Oiapoque ao Chuí. Do Iapoque ao Chuí. Então, a região da Bahia. É o convidado que traz as imagens, as fotos e manda para vocês ou vocês mesmos? Quando a gente está na tela, né, esse mês a gente não está, normalmente a gente coloca fotos. Aí a gente tem um super secretário, né, que é quem coordena a tela, né, ele coordena o que vai sair na tela, que é o Romeu. O Romeu cuida do áudio e do vídeo. Né, e a gente brinca que é o Lombardi da 316, porque ele não aparece de jeito nenhum. O Romeu é um missionário da Rede 316, que está lotado lá nos nossos estúdios principais, que ficam lá em Brasília, na cidade de Samambaia, e ele vai para lá. Ele chega lá na hora que é para começar o programa da Fabíola e vai até 1h da tarde, vai comandando essas questões aí das músicas. O restante tem os outros irmãos que são missionários que estão lá comandando. Então, ele já faz a pesquisa, porque a agenda das cidades já está estabelecida, né? Tem agenda, salvo engano, de 15 dias, de um mês. Então, eles já vão pesquisando antes, já faz o banco de imagens, e algumas vezes o Romeu vê na hora. Vê na hora, porque, por exemplo... passa a imagem das comidas também, né? O senhor, por exemplo, fala o nome de um restaurante aí em Mogi. Aí ele vai pesquisar rapidinho um restaurante bom aí, que o senhor falou, que o senhor quer levar. Aí ele põe imagens. Ele é muito rápido, muito bom. Legal. Que legal. Que bom. E, pastor, como que nasceu? Quem que deu a ideia para a junta criar uma rádio? Foi o próprio Fabrício? Bom, esse sonho da comunicação da denominação nós temos desde a época da Juratel. Eu sei que o senhor lembra da Juratel, né? Sim, sim. E, infelizmente, tivemos dificuldades, o sonho arrefeceu, e aí a Junta de Missões, que é a nossa promotora da obra missionária no Brasil, ela veio achando situações para abrir essa rádio web. E aí o Fabrício, que é o nosso coordenador, ele tem uma paixão por rádio, ele ama a rádio. E ele sabe como atinge as pessoas, né? Nós temos uma audiência, pastor Cleverson, de muita gente não convertida, né? Que não ouve outra rádio mais, não ouve outras músicas, eles só ouvem a Rede 316. Então, uma hora essa pessoa vai perceber e o Espírito Santo vai tocar e essas pessoas vão se converter. Nós já temos relatos de pessoas que não ouviam a Bíblia, em hipótese alguma. E hoje só ouvem a 316, que é a Bíblia do começo ao fim. Né? Às 24 horas falando do amor de Deus. Temos relatos de pessoas que já se reconciliaram, relatos de pessoas que já tomaram a decisão, relatos de pessoas que não pisavam no templo há anos, voltaram a congregar. Né? Então a gente tem relatos de pessoas que foram para a Cristolândia, porque estavam ouvindo a 316 e souberam que a denominação trabalha com pessoas que estão em recuperação, foram para as Cristolândias. Então é um meio de comunicação de massa, que você sabe, a evangelização de massa é algo que os batistas fazem há anos, né? Há séculos, desde das cruzadas Billy Graham e tantas outras. E agora Fanini, usando essa ferramenta tão abençoada que é a web, né? Que é as redes das mais variadas. E a internet. Um pastor que divulgou... Perdão, pode falar. Eu cortei aqui. Não, pode falar o senhor agora, já falei. Um pastor que divulgou muito a rádio no Brasil foi Davi Gomes também, né? Sim. A Escola Bíblica no Ar. Então a gente tem, pastor, assim, uma história já disso, né? Então, quando a gente ouve... Porque, assim, o propósito maior da 316 é ser uma agência evangelizadora, que é um braço de comunicação, mas uma agência evangelizadora. E aí a gente percebe com muita propriedade isso acontecendo. Então a gente, claro, divulga as ações da junta, da denominação, né? Agora, essa semana mesmo, a gente está... esses dias a gente está divulgando a ECBB, que é a Associação dos Educadores Cristãos, que é uma associação ótima, né? Excelente. Eu já participei de vários eventos, já preguei em congresso da ECBB. Sim, é um negócio maravilhoso, mas tem algumas pessoas que estão desligadas disso. Aí entra a rádio e informa, né? Então, evangelização, informação e formação, porque a gente tem vários cursos. Curso de discipulado, curso de Bíblia, tudo lá na nossa plataforma, que é na www.rede316.com.br. Então, você vai lá na nossa plataforma e vai achar tudo que a gente faz. Né? Tudo que a gente faz, que fica gravado, você vai lá e baixa. Eu quero ouvir aquela mensagem que o pastor pregou, você vai lá e baixa. Nós temos
A Bíblia lida e explicada pelo Dr. Alain, lá de Brasília, um homem, uma sumidade em teologia, ele explica a Bíblia de uma maneira que uma criança entende, né? E aí isso fica lá para você baixar e ouvir a hora que quiser. Então a rede vai falando desse amor e da palavra de Deus, e é essa a nossa proposta. De quem é aquela voz locutor? Rede 316. É o Romeu, não? Não é não. Aquela voz é Não. uma pessoa que o pastor Fabrício contrata. Eu já até disse para o Fabrício queria tanto ter uma voz dessa, que é bonita, macia, né? A hora da palavra. Vamos ouvir na 316 a palavra de Deus. Uma voz bonita. O Romeu pediu algumas mensagens, eu enviei até 3 minutos e passou em vários programas já. E ele me manda editado depois como ficou a minha mensagem. Aí vem aquela voz grave. Aí agora, na rede 316. A palavra de Deus. Que voz bonita, chique. Pastor, e quem é ele? O senhor lembra o nome dele? Não lembro. Pastor Fabrício conhece bem, tá. Eu não lembro. Ok. Na sua opinião, o que impede uma igreja de crescer e o que fazer? Antes de responder, pastor, está aí com a gente um dos locutores, o locutor da tarde, o Nayan Queiroz. Tá? Ele tá Ô, Nayan, um abraço. Ele tá, olha, e ele disse que vinculou uma das suas mensagens hoje, porque no programa dele também tem as suas mensagens. Obrigado, Deus abençoe. Nayan é outro presente de Deus, que é nordestino aqui da Bahia, e hoje mora no Espírito Santo e está fazendo o programa da tarde, Tarde Viva, né? De 2 às 5, lá com a gente na 316, um presente. Ele é comunicador, ele é um profissional da área, né? Eu sou amador, mas faço com muito carinho, né? Com muito amor. Ele não, é profissional e também faz com muito amor. Ele é uma bênção para a nossa 316. Bom. Que bênção, amém. Pastor, o que faz uma igreja crescer, uma igreja avançar? Primeiro, a gente tem que partir do princípio da oração. A Bíblia nos ensina, lá em Coríntios, que quem dá o crescimento é Deus. Deus que dá o crescimento. Então, com essa perspectiva, se nós clamarmos a Deus para que ele venha sobre a nossa cidade, Imperatriz, de Mogi, onde nós estivermos, para que as pessoas se convertam, ele vai fazer essa obra. O Espírito Santo vai tocar nas pessoas. Segundo, a igreja precisa desenvolver um processo de oração que a gente chama hoje de oração discipular, que é parar de pedir as coisas para si e começar a pedir para Deus filhos espirituais. O Senhor é do meu tempo, o tempo do pai da fé, pai na fé, né? Então, para nós sermos pais na fé de muitos novos convertidos, de levarmos eles aos batismos. Então, a gente pede isso para Deus, Deus internaliza isso na igreja, Deus ouve abençoando, trazendo novas pessoas, e a igreja passa para esse processo discipular, dessa vida de cuidar de pessoas, de abençoar pessoas, como Jesus Cristo ensinou em Marcos 16:15, né? E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas, e também Mateus 28:19-20, para fazermos discípulos em todas as nações. Com isso acontecendo, e eu gosto de falar que a gente cresce de maneira orgânica, que é uma forma de falar aqui do Instagram, né, das redes de relacionamento. Por quê? Porque naturalmente nós vamos avançar. Você imagina que a média de batismo das igrejas batistas é muito pequena. Mas você imagina se cada membro de uma igreja de 100 pessoas fizer um discípulo, nós vamos extrapolar em muito a média de batismos. Né? E muito. Simples mesmo. É só querer fazer. Então, confiar em Deus, orar, confiar em Deus, agir em direção à obediência às Escrituras e ver Deus fazer com que a nossa igreja cresça. É assim que a gente tem percebido o avanço da obra do Senhor. Acho que é o senhor aí que telefone aí, hein? Estão tocando aqui, deixa eu... Ótimo. Depois eu ligo. Pastor, que bênção, que bom. Concluiu? Não, e assim, o projeto de uma igreja, para ela crescer, ela tem que sempre ser para fora. Tá? A gente ficou muito ensimesmado, pastor Cleverson, muito junto, muito querendo ficar só a gente mesmo. Então, quando a gente pensa no para fora, a gente pensa em abrir novas igrejas. Abrir novas igrejas. Por exemplo, a cidade que o senhor mora tem muitos bairros sem igreja batista. Né? E pela proporção que o senhor colocou aí, é muito grande. Né? Os estudiosos da denominação dizem que é uma igreja batista para cada 10.000 pessoas. Então, a gente tem esse déficit. Então, pensar para fora também, continuar plantando igrejas como no Novo Testamento.
E, por último, sem deixar de cuidar do povo, ajudar os necessitados, aqueles que precisam, e com certeza nós vamos avançar e crescer. E tendo liderança para isso. Então, para isso estão nossas escolas bíblicas dominicais, nossas escolas de treinamento, nossos seminários, e a gente, com certeza, vai ter essa bênção que é avançar e crescer. Treinar líderes, né? É. Isso É importantíssimo. 5 propósitos, né, da Igreja Educadora, né? 5 Oração, princípios. Oração, 5 princípios. Evangelização discipuladora, plantação de igrejas, formação de Treinamento de liderança, líderes, compaixão e graça. compaixão e graça. Muito bem. É o que tem abençoado aqui a Bíblia de Imperatriz. Oi? É o que tem abençoado aqui a primeira Igreja Batista de Imperatriz. Amém. Depois que tocou o telefone, caiu a sua voz muito baixa, não estou te ouvindo direito. Normalmente é assim. Você está me ouvindo bem? Normalmente é assim quando tem uma ligação. O pastor está me ouvindo? Ou fica mudo. Estou lhe ouvindo bem. 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 E a sua voz não está chegando mais aqui. Mas, pastor, eu quero agradecer. Já estamos há quase 1 hora nessa live. Eu quero agradecer muito mesmo a sua contribuição e que Deus continue usando a sua vida aí, e não só aí, mas no Brasil inteiro. Então, foi uma bênção estar contigo. Eu gostaria que o senhor orasse. Pode ser? Fizesse a oração terminando a nossa live? Vamos orar, vamos orar. O Henrique Souza disse que só conhecia pela voz, né? O senhor, só pela voz. Diz que só conhecia o senhor pela voz da Rede 316, pastor Henrique. E estamos aí. Tem? Henrique Souza diz que honra conhecer o pastor Cleverson Vale. Só o conhecia pela voz da Rede 316. Olha como... A Rede 316 está me divulgando também. É assim mesmo. É assim mesmo. Tá? Então vamos orar, pastor. Vamos orar, pastor. Muito obrigado, viu? Deus te abençoe. Tá bom. Eu quero convidar você que está com a gente nessa live, que vai assistir depois, para estar com a gente na Rede 316. E amanhã os batistas do Brasil, eles começam uma campanha de oração. 7 dias de oração pelo Brasil. É só ir lá no site da campanha de missões desse ano, a aba oração, você vai baixar o material todo, muito material bom, lá para abençoar a vida da sua igreja, a sua vida espiritual, e orarmos juntos pelo Brasil. Eu começo amanhã aqui, de amanhã até terça-feira, todos os dias às 7 da manhã, usando o material da junta, nos devocionais e orando com o meu povo aqui, no Facebook. Amanhã às 7 da manhã e até terça-feira, de 1 às 7. Estamos juntos. Que beleza, que beleza. E a gente já aqui, 5h30 da manhã, pastor Cleverson, aqui no jardim da nossa igreja. Presencial. 5h30 da manhã, estamos aqui juntos. Vamos à bênção. Vamos orar pelo Brasil. O Brasil precisa de oração. Vamos orar? Vamos. Agradecemos, Senhor, esse dia. Nós te louvamos por esta oportunidade de conversarmos. Teu servo lá em São Paulo, eu aqui no Maranhão. E como é bom, Pai, poder compartilhar as bênçãos que o Senhor tem trazido para nossas igrejas, famílias, vidas ministeriais. Abençoa todos que nos ouviram e que vão nos ouvir aí no GTV. Que a tua graça esteja sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço, pastor. Um abraço a todos que ficaram aqui com a gente, aqueles que vão entrar. Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.